Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao oitavo Be Our Guest da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, da ADHP. Isto não é mais que uma conversa informal com grandes profissionais desta área hoteleira e que conta com a habitual colaboração da empresa Timing, tendo vocês já visualizado e com certeza que conhecem o vídeo no início. Hoje temos a honra e o prazer de receber uma grande amiga minha, uma grande profissional, uma verdadeira mulher de armas, que neste momento está como Area Manager de Lisboa, Cascais e Sintra, do Pestana Collection Hotel, do Pestana Hotel and Resorts e do Pestana CR7. Acho que não falhei nada. Boa noite, Isabel Guerreiro. Seja bem-vinda a este Be Our Guest e desde já agradeço-lhe muito ter aceito este desafio, que eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas não podia deixar de fazer este desafio, até pela empatia que nós temos e já temos trabalhado juntos, e portanto achei que era muito interessante você vir aqui sim partilhar o seu percurso profissional, que é riquíssimo, e acho que vão todos gostar. Seja então bem-vinda, Isabel. Obrigada, Miguel, obrigada pelo convite. Para mim é um gosto estar aqui, conversarmos um bocadinho, aliás, rever um bocadinho dos nossos bocadinhos, desculpem aqui a redundância, do tempo que partilhámos de trabalho em conjunto, quer nas pousadas, quer também na agência e no turismo do Alentejo. Exatamente, já conheço a Isabel há muito tempo, tive o privilégio de ter trabalhado com ela ainda na Enatur. Para quem não sabe, a Enatur ainda é uma empresa que na altura fazia a gestão das pousadas de Portugal, que foi onde eu também trabalhei e onde conheci a Isabel. A Isabel formou-se na célebre Escola do Estoril, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Iniciou a sua carreira profissional como diretora de pousada. Se eu tiver alguma incorreção, faça a favor de me corrigir. E iniciou a sua carreira profissional como diretora da pousada de Monsanto. Está correto, Isabel? Antes disso ainda fui assistente de direção e chefe de controle de outra unidade, mas como diretora sim, foi Monsanto. Foi, sim, senhora. Foi em Beja, não foi que esteve? Foi. Sim, senhora, na pousada de Beja, lembro-me perfeitamente. E depois vai para a diretora da pousada de Monsanto. Que é que anda doida? Você não é Isabel Guerreiro, você é Isabel Guerreira. Porque um desafio como a pousada de Monsanto, eu fui uma vez, já fui duas vezes a Monsanto, que é conhecida por ser a aldeia mais típica portuguesa, e não sei quantas pessoas viverão em Monsanto, não sei qual será a população de Monsanto, sei que não vi ninguém, e fui à pousada de Monsanto, na altura era uma pousada em que o edifício pertencia à Câmara, não era? Municipal, exatamente. Tinha quantos quartos a pousada de Monsanto? 10. Quantos? 10. 10 quartos. Olha, não era muito pequenina, que havia pousadas mais pequenas. Havia. E tinha com certeza um bom restaurante, que isso era característico das... Completamente, cabrito assado. Exatamente. E a característica das pousadas era quase restaurantes com quartos, não era? Que era como nós chamávamos. Mas como é que é ser diretora de uma pousada de Monsanto? Que grande loucura, Monsanto. Para já fazer aqui um enquadramento, que eu tinha 25 anos na altura. Ainda por cima! Sério. Portanto, quando lá cheguei, eu fui para lá mesmo sem conhecer. Eu lembro-me quando a empresa me sugeriu de eu dar o passo em frente e ir para lá, logo o meu reflexo foi Monsanto, Lisboa não. Lisboa não temos pousada, e depois fui ao mapa ver exatamente onde é que ficava. Nunca lá tinha ido e fui lá pela primeira vez, no primeiro dia que comecei. E conforme fiz aquela subida, só pensei assim, ok, vou tentar arranjar um sítio para fazer inversão de marcha. Mas não fiz.
e tive lá 1 ano e 11 meses. Um desafio à resistência física e psicológica de qualquer pessoa. Porque a unidade é muito pequena e isso faz-nos um bocadinho ultrapassar os nossos limites e aquilo que nós aprendemos, não é? Claro, claro. Estou a ver aqui um feedback. Não sei se os nossos técnicos de som podem dar um jeito a este feedback. Muito obrigado. Mas continua. Então teve 1 ano e quantos meses? E 11 meses. Então teve quase 2 anos em Monsanto. Quase 2 anos em Monsanto. Portanto, pois, com 25 anos. Com 25 anos. E na altura, recordo-me de perguntar quantos habitantes tinha. O último recenseamento, já tinha uns anos, tinha 97 habitantes, ok? Portanto, a escola primária não funcionava e depois de uma população completamente envelhecida. Logo aí, todo o processo de chegarmos a um hotel, a uma unidade nova, em que estamos um bocadinho sozinhos, não é? Portanto, não há chefias, não há apoios, portanto foi mesmo muito, muito desafiante e foi talvez a minha grande escola, foi esse ano e 11 meses que tive nesta unidade. Muito bem. A seguir passa então já por uma coisa fantástica, passa de Monsanto para Serpa, é como quem passa de Lisboa para Nova Iorque, quase, não? Quase. Não, aí foi uma questão muito familiar, que apesar do desafio na empresa na altura ser outro, mas por uma questão pessoal tomei a decisão de ir para a Serpa, uma unidade que neste momento já não faz parte das pousadas de Portugal. Portanto, e Monsanto também não. Monsanto também não. Monsanto, aliás, durou talvez 10 anos a exploração daquela unidade. Serpa não. Serpa, depois com a abertura de Beja, a abertura do Alvito, foi uma unidade que foi desafetada, com outro tipo de desafios diferentes. Portanto, trabalhávamos muito o segmento de caça e de lazer no verão. Sim. Com clientes muito especiais e muito específicos. Portanto, aí comecei a trabalhar outro tipo de segmento de clientes. Também desafiante, não é? Porque depois estamos ali numa zona de uma excelente restauração e no coração do Alentejo. Não é? Portanto, foi também um período muito, muito interessante e muito desafiante, porque eu, felizmente ou infelizmente, porque mesmo das experiências mais complicadas nós tiramos sempre uma grande aprendizagem, eu fiz todo o processo de venda daquela unidade. E trabalhei com uma equipa fantástica que nunca abandonaram o barco, sabendo que ali numa reta final iriam passar para outro proprietário. Portanto, foi também um desafio, todos eles, um desafio extremamente aliciante e com experiências fantásticas. Portanto, trabalhou aí na pousada de Serpa e já fez aí a transição da Inatur para o Grupo Pestana, correto? Exatamente. Muito bem. E então depois de Serpa, então, é que passa então para o Algarve. Para o Algarve, exatamente. Foi para a diretora de uma unidade no Algarve, se não me engano. Não, eu na altura fui para o Algarve apoiar, estava como assistente do diretor da área, o João Portugal, com quem trabalhei ainda há alguns anos com ele. Portanto, ele era o diretor da área no Algarve, já com a nova reestruturação que o grupo tinha, criando as áreas de gestão. E depois aí ainda continuei 1 ano com Serpa, portanto estava no Algarve e ainda tinha a gestão da unidade de Serpa, portanto também é perto, portanto ir ao Algarve e vir a Serpa era relativamente perto, e ainda fiz esse processo durante esse período. O Algarve foi uma experiência muito enriquecedora, muito mesmo, porque tive a possibilidade de fazer 2 dos objetivos que eu me propunha, que era abrir unidades. E fiz a abertura ainda com o João Portugal da pousada de Tavira e depois da pousada de Estoi já como diretora da área. Portanto, todo o projeto de recuperação do palácio, a abertura daquela unidade, fiz já como diretora da área do Algarve. E o Algarve, um perfil de unidades diferente, um perfil de clientes completamente diferente, uma área comercial também completamente diferente do Alentejo, portanto, um outro crescimento que fiz durante 7 anos na área do Algarve. O Algarve, então, cresceu imenso em pousadas, porque na altura no Algarve era a pousada de Sagres. Era Sagres, São Brás, exatamente. E Santa Clara a Velha. Santa Clara ficava ali bem. Era, mas entre o Alentejo e o Algarve. Sim. Era. Santa Clara foi a minha primeira pousada, vejam lá você, eu fui para diretor da pousada de Santa Clara, também com 20 e poucos anos, também não sei o que é que deu, quer dizer, não sei o que é que deu, porque eu quando acabei a escola do Porto,
depois trabalhei, fiz ali assim um ano ali em Cascais, como vivia ali em Cascais, tinha uns amigos meus, tinham uma discoteca, e então fui tomar conta da discoteca deles, portanto era noite, não era? Noite que eu adorava, estava na idade também, não é? Mas depois guardei-me um bocadinho da noite e depois concorri a um anúncio na altura que eu nem sabia para onde é que era, e fui entrevistado e fui parar à pousada de Santa Clara também, que era uma pousada também com 7 quartos, imagine-se, com um restaurante também muito bom, porque isso era, sempre foi tradicional, sempre foi hábito nas pousadas, e com um quadro de pessoal de 7 pessoas, 7 mulheres. Portanto, eram 7 mulheres e eu, na altura com 20 e poucos anos, e era tratado pelo menino. Portanto, era uma coisa para mim do melhor que há estar a trabalhar naquela pousada. Eu sei o que é que o Miguel diz, porque eu ainda apanhei algumas dessas senhoras que o Miguel trabalhou. Eu ainda trabalhei com elas e eu também, quando comecei a trabalhar, eu também era a menina Isabel. Aliás, ainda hoje há uma colaboradora da Pousada de Beja que, quando me vê, diz-me assim: ai, menina Isabelinha, ai, mas eu agora já não posso tratá-la assim, diz-me ela. Portanto, era a maneira carinhosa como algumas pessoas nos tratavam. Mas no Algarve, então, trabalhou com o João Portugal e depois passa a área manager do Algarve, das pousadas do Algarve. Portanto, fica com quantas pousadas ali à sua responsabilidade? Portanto, do Algarve? Santa Clara, Sagres, São Brás de Alportel, que ainda teve algum período a funcionar, Tavira e Estói. Tavira e Estói, exatamente. Portanto, uma grande responsabilidade, e teve 6 anos no Algarve, 2005 a 2000. Praticamente 7 anos. Há 7 anos, sim senhora, no Algarve. Muito diferente de tudo onde já tinha passado, de Serpa, portanto, e portanto, com outras dificuldades, com certeza. Claro, e depois a experiência de abrir a unidade, o nós prepararmos uma abertura de uma unidade traz-nos também uma estrutura completamente diferente em termos de conhecimento, não é? Portanto, desde o recrutamento, desde as compras, desde, no fundo, criarmos quase como se fosse um filho nosso, não é? Portanto, vermos nascer alguma coisa dentro dos parâmetros da empresa, mas um bocadinho moldada àquilo que nós também ambicionamos e que queremos. Muito bem. Após, então, o Algarve regressa ao Alentejo, mas desta vez também com outras funções para a área Business Manager das pousadas do Alentejo, e vai ali dar uma perninha também ao Pestana Troia Eco Resort, não é? Ali, pelo menos durante um ano, deu ali uma mãozinha no Pestana Troia Resort, não foi? Eu vim para o Alentejo numa altura que há aqui uma alteração também de reestruturação do grupo, então sou convidada para ir para o Alentejo, em que tinha 10 unidades, logo no início, se a memória não falha. Portanto, de Santa Clara, como eu costumava brincar, Santa Clara fazia parte do meu ADN, portanto, quando eu estive no Algarve, ela pertencia à área do Algarve, quando eu vim para o Alentejo, ela veio comigo para o Alentejo. Portanto, Santa Clara a Marvão tinha estas unidades todas do Alentejo. Posteriormente, fiquei também com Alcácer e já mais recentemente com Palmela. Depois é tudo pertinho. É ali ao lado já, no Alentejo é tudo ali ao lado. E depois há um período que me foi pedido, e com muito gosto que participei no projeto Troia, quando Troia, que é uma da parte de negócio do grupo, a parte imobiliária, quando começou a crescer, foi pedido ali um apoio mais na área da operação, e tive 1 ano e meio, sensivelmente, a apoiar o Pestana Troia. Muito bem, nós já nos conhecíamos, e depois quando veio aqui para o Alentejo, eu como trabalho aqui sim no Alentejo também já há 20 anos, então aqui sim no Alentejo trabalhamos mais em conjunto, em alguns projetos, nomeadamente você também esteve ou colaborou na entidade regional de turismo e na agência regional de promoção turística do Alentejo, e era uma delícia porque dava-me sempre boleias para as reuniões da agência, portanto era a minha chauffeuse, como eu dizia, porque as reuniões eram sempre em sítios diferentes, as reuniões da agência, na altura ainda eram reuniões presenciais, e portanto aí trocávamos sempre muita experiência no caminho. Eu lembro quando fazíamos caminhadas, eu perguntava-lhe como é que você faz isto, como é que você faz aquilo outro, e sempre trocámos muitas ideias, sempre partilhámos muitas coisas do nosso trabalho.
Portanto, tem um currículo vastíssimo e, não contente, chega a 2022, que foi o ano passado. Março, exatamente, está a fazer agora um ano, e é convidada para Area Manager do Pestana Collection Hotel, do Pestana Hotels and Resorts e do Pestana CR7. Que a ganda porra, então aí é que sai mesmo, e um dos temas da nossa conversa hoje é do interior para a cidade, e é aqui que você faz o grande salto. Portanto, o ano passado é sair do Alentejo para Lisboa. Vai ser uma diferença então ainda mais abismal, né? Portanto, você sempre foi, sempre saltou para grandes diferenças, não é? Desde Monsanto agora está em Lisboa, quer dizer, com essa responsabilidade, é um salto enorme, não é? Como é que encarou com este convite para Lisboa? Eu lembro perfeitamente quando me ligaram, estava na pousada de Évora e ligaram-me e fizeram uma pergunta se eu era feliz. Okay? Eu disse que sim, que era feliz. E pronto, e assim se foi desenrolando a conversa. Eu lembro perfeitamente de dizer assim, pá, se não é para atrapalhar, eu estou cheia de trabalho, nós depois conversamos pensando que era só uma conversa de telefone. Não, passado 2 horas percebi que não era mesmo só uma conversa de telefone e convidaram-me para vir para a área de Lisboa, para 6 hotéis que têm neste momento e que abraçam 3 marcas do grupo, que é o Pestana CR7, Pestana Collection e Pestana Hotel and Resorts, como o Miguel mencionou. Sim. E não foi só a mudança geográfica, nem a mudança de marca, não é? Porque o grupo tem 4 marcas, eu já conhecia muito bem a das Pousadas de Portugal e a da parte imobiliária, mas foi essencialmente uma mudança muito radical, não só por a questão geográfica, como mencionei, mas por um período completamente diferente. Portanto, nós estávamos ainda sem saber o que era os recaldos do Covid, ainda estávamos com Covid, ainda estávamos com as operações completamente paradas e um bocadinho na dúvida o que é que ia ser. Portanto, chegar a 6 hotéis que nós não conhecemos bem, ou conhecemos numa perspectiva quase de utilitários e não como gestores ou operacionais, e de repente vermos o mercado todo mudar. Portanto, tem sido um ano extremamente desafiante. Aquilo que eu sentia quando comecei a primeira vez como diretora, agora sinto numa outra perspectiva completamente diferente, de mudança de rotinas, de mudança de paradigmas, de mudança de perfil de clientes, de tudo. Muito bem. Isabel, só assim muito rapidamente, não quer fazer aqui uma breve apresentação do grupo onde você trabalha. Toda a gente conhece o Grupo Pestana, não é? Mas quantos hotéis tem hoje em dia o Grupo Pestana? Nós, para já, acabámos de fazer 50 anos. O Grupo Pestana comemorou em novembro os 50 anos da sua existência e em 50 anos atingiu o patamar de 108 hotéis, neste momento. Este ano vai passar para 110 hotéis, com 2 que temos para abrir também na área de Lisboa. Estamos presentes em 16 países, só falta a Ásia, esperemos que já não demore muito tempo. 3,5 milhões de hóspedes, 12 mil quartos em média, mais de 7 mil colaboradores. Representamos 4 marcas, como mencionei há pouco. Trabalhamos também, para além da hotelaria, a questão de imobiliário, que também já foi falada aqui, a parte do Vacation Club, do casino, do golfe, portanto, um grupo que nos traz um enriquecimento curricular e pessoal também muito grande devido a esta dispersão e esta magnitude que o grupo tem. Mas é um grupo que aposta também muito na sustentabilidade. Temos vários programas de sustentabilidade, não só como o lema que somos hóspedes do planeta e não somos só alguém que está cá a contribuir para alguma coisa, portanto participamos ativamente em todos os programas de sustentabilidade com o nosso departamento do Planet Guest e o nosso lema, mas também em termos de sustentabilidade social, portanto apoiamos várias instituições. Posso dar algum exemplo, por exemplo, a Academia do Johnson, que é uma instituição aqui em Lisboa para miúdos com algumas dificuldades de várias áreas que o grupo apoia. Em São Tomé, por exemplo, apoia uma creche e um jardim de infância.
teve um grande apoio na questão de vinda de refugiados da Ucrânia para Portugal, onde deu alojamento gratuitamente a muitas pessoas. Portanto, é um grupo que nos enche e nos orgulha de trabalhar, sem dúvida alguma. Muito bem, sim senhor, é um grupo muito completo e realmente reconheço que tem feito muito aí e agora você ficou aí a questão da sustentabilidade e também da solidariedade e, portanto, há que lhe dar os parabéns por esse aspecto. Porquê que você escolheu a hotelaria? Olha, Miguel, quando terminei ou estava no meu 12º ano, eu sabia que queria ir para a área de gestão, de economia. Isso era claro. Mas não me via a estar sentada no escritório a fazer processos administrativos, nem de gestão. Portanto, havia ali qualquer coisa que era, mas que não era bem aquilo que eu ambicionava. E depois, não sei como, sei que em conversa com pessoas, que em pesquisas que fiz, cheguei ao curso de gestão hoteleira. E na altura, um leque de, não muitas, mas de algumas universidades, e quando fui ver a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, ainda não estava aberta com o regime normal do acesso ao ensino superior, portanto era a altura dos acordos de BICES, que já vão uns anos para trás. Eu disse, não, é para aqui que eu quero vir e é isto que eu quero seguir. Portanto, foi um bocadinho procurar o meu caminho e consegui encontrar aquilo que pretendia. Portanto, não tenho raízes familiares de hotelaria que eu quisesse seguir no negócio. Que é normal às vezes as pessoas terem. Não, foi por isso. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a hotelaria e lembro perfeitamente quando cheguei a casa e disse aos meus pais, já sei para onde é que era, e que é para a gestão hoteleira. Tudo ficou assim muito admirado e lembro perfeitamente o meu pai me dizer assim, mas isso é uma profissão de homens. Pronto. Era considerada. Eu lembro-me de ter frequentado a escola do Porto, que era uma escola já com muitos anos e era na altura a única escola que tinha o curso antes do Estoril, não é? Sim. Tinha o curso de gestão e técnica hoteleira, era como se chamava o curso da escola do Porto, e lembro na altura já havia alunas, já havia mulheres no curso, mas era muito dito, era-lhes muito dito, as mulheres tiram este curso e depois vão para governantes. Era isso que lhes era dito, quer dizer, mas pronto, naquela altura já lá vão alguns anos, não é? E portanto isto hoje em dia é impensável, porque grandes mulheres têm grandes cargos hoje em dia eu posso dizer, Miguel, era uma ideia completamente estúpida, não é? Mas, pronto, eu tenho um episódio, estava eu em Monsanto, precisamente, com os meus 25, 26 anos, já não posso precisar em que período foi. Eu lembro-me eu estava ali no lobby da recepção e há um cliente que chega à recepção, aqueles clientes habituais de pousadas, que o Miguel sabe. Sim. E chega à recepção e diz que queria falar com o senhor diretor. Logo. E a recepcionista olhou para mim, lembro perfeitamente, a Telma, olhou para mim e eu disse, fiz o sinal, cheguei ao pé do senhor, apresentei-me e diz-me ele assim, claro, muito carinhoso, oh minha querida, minha menina, mas eu quero falar é com o senhor diretor. Portanto, depois, aquilo deu ali algum tema de conversa e ainda mantive contacto com esse casal durante muito tempo, mas ele dizia, mas como é que pode ser? É uma menina, tem idade para ser minha filha. Normalmente são diretores, portanto, isso, eu própria senti isso depois, e portanto, quando em casa disse isso, ficou assim tudo muito surpreso, porque é que eu ia para uma profissão que supostamente era de homens, e fui, e nada arrependida se voltasse atrás, voltava precisamente a ir outra vez para esta profissão. Pois, mas isso eram ideias da época, mas isso agora está completamente desmistificado. Não é de toda uma profissão, não é toda uma profissão de homens. Você é mãe de um jovem de 21 anos, que é o Gonçalo, que eu conheço. Como é que você tem conciliado esta sua vida toda familiar? Ora está no Algarve, ora está no Alentejo, agora está em Lisboa, porque a mim também já me aconteceu isso. Eu lembro quando estive também nas pousadas, também percorri o país todo, não é? Estive em Santa Clara, depois estive no Caramulo, depois estive em Almeida, ao pé de Vilar Formoso, portanto também estive em sítios assim peculiares, não é? E depois o sítio onde eu estive assim, que gostei mais foi Guimarães, não é? Portanto, que era uma cidade fantástica, e a pousada também era uma pousada fantástica, apesar de ter gostado das outras pousadas todas, mas pronto, foi aquela que
me marcou mais, que me deu mais motivação, porque era uma pousada com muito trabalho, e portanto também na altura também tinha uma filha, ainda tenho, e coitada ela, ora mudava de escola aqui, depois ia para outra escola, já noutra cidade diferente, e para eles não é fácil, eu sei que não é fácil, é preciso terem um grande estofo. Mas também lhes permite adquirir uma bagagem e uma capacidade de adaptação completamente diferente. Sim, sim. Têm amigos, têm referências em vários sítios, mas isto também só é possível por uma coisa, Miguel, porque o apoio familiar e de muitas pessoas amigas é fundamental. Porque se nós não tivermos este apoio, é muito difícil de conseguir gerir, não é? Porque os miúdos têm idade escolar e depois sabemos que os ATLs não sempre funcionam e a hotelaria, portanto nós podemos conseguir fazer um horário normal como podemos entrar às 8 e sair sabe Deus quando, não é? Claro. Só foi possível com o apoio familiar e o apoio de muitos amigos que entretanto fui criando também pelo facto de ter passado por vários sítios, ter referências de pessoas que sempre me apoiaram e que me diziam, pá, se precisas que eu fique com o Gonçalo, eu fico. Ou... Pois, isso é que é ótimo, exatamente. Sim. Foi isso que foi isso faz a diferença, claro. Agora, a verdade seja dita, que de vez em quando é cobrado, não é? É cobrado por a família, é cobrado por o meu filho, é cobrado por os meus amigos, as ausências que nós fazemos quando nos dedicamos a esta profissão. Pois, exatamente, isso é verdade. E com esta sua experiência que você tem em pousadas e em hotéis, é diferente do trabalho de dirigir uma pousada de um hotel, não é? Eu tenho essa experiência também e considero que é muito diferente. É diferente por vários motivos. A gestão em si é muito idêntica, não é? Portanto, os indicadores de gestão são os mesmos, não é? Os mesmos, sim. Os rácios serão diferentes, mas os indicadores de gestão são os mesmos. Para já é diferente, porque o perfil de clientes é diferente, não é? E então, trabalhando em pousadas, temos um perfil de cliente muito comum das várias pousadas, são pessoas que normalmente, no grosso, estou a falar do grosso, bem que agora já há unidades maiores, com um mix de negócio um bocadinho diferente, mas são pessoas que vão muito em lazer ou que procuram aquelas unidades para comemorar momentos muito especiais. Nestes hotéis que eu tenho agora, tanto tenho um lifestyle como o CR7, em que o hotel enche porque há um jogo de futebol e as pessoas vão ver o jogo de futebol para o lobby do hotel. Como trabalhamos, por exemplo, com Sintra, que já trabalha essencialmente ali também com muito mercado de não só corporate, mas também do golfe. Depois Cascais, que procura a questão, o verão, o lazer. Vamos à Cidadela, já é ali mais multifacetado em termos de cultural, lazer e negócios. E depois aqui o Pestana Palace, que é completamente diferente e que tem também aqui um mix de negócio muito grande, sendo que tem uma grande predominância de grupos e de eventos mais. Depois o Vintage, que é um hotel essencialmente de alojamento, é o nosso mais recente hotel aqui em Lisboa, e que também tem os seus desafios, portanto, eles são diferentes, mas no fundo há muitos fatores que são comuns aqui. Claro que depois no dia-a-dia nós temos que nos focar onde é mais importante, eu não posso despender tempo em algumas atividades que despendia numa pousada ou quando tinha a área das pousadas, porque a dimensão é maior e a estrutura é maior, portanto temos uma estrutura não só de desfias como direção muito superior àquilo que temos. Aquilo que eu me lembro quando estava nas pousadas era que quando falavam em hotéis, que para mim já era um bicho uma coisa muito maior, uma coisa que eu considerava sempre muito mais difícil. Quando dei o salto das pousadas para os hotéis, eu disse, espera aí, afinal, as pousadas ensinaram-me muito, porque nas pousadas nós tínhamos que tocar ali todas as técnicas, tínhamos que saber tudo, não é? E quando chegámos, e nos hotéis, as áreas são um bocadinho mais separadas às vezes, não é? E aquilo que eu senti foi justamente essa, que foi uma grande aprendizagem as pousadas, por esse facto, por uma pessoa tocar ali sim todas as técnicas São uma grande escola, Miguel. Né? Uma grande escola, exatamente. São uma grande escola porque, quer dizer, há dias que se calhar o recepcionista vai almoçar e nós ficamos na recepção para desenrascar, ou porque, sei lá, há uma ausência qualquer de uma pessoa da equipa e nós vamos dar uma mãozinha. Não quer dizer que não aconteça nos hotéis, mas é mais raro isso acontecer.
E aqui não, aqui tem uma estrutura de desfias, subesfias, como eu estava a dizer, que nos permite ter uma visão muito mais abrangente, mas que a escola de pousadas nos também deu essa estaleca, essa abrangência para conseguir ultrapassar os desafios que os hotéis grandes também nos trazem. Você qual foi a pousada que gostou mais? E é difícil dizer, Miguel. Pois é capaz. Também. É muito difícil. Eu tenho pousadas que para mim têm um carinho muito especial, ou sei lá, posso dizer Monsanto, apesar de tudo, tem um simbolismo muito grande para mim, porque foi aquela em que eu dei o meu primeiro passo e que me desafiou muito. Depois posso passar pelo Algarve, porque participei desde o primeiro dia naquele projeto, e mesmo Tavira, apesar de não ser diretora da área, com todo aquele processo de construir essa unidade deu uma satisfação imensa, portanto também fico aqui com esse carinho muito especial. É quase como um bebé que nós tivemos e que depois entregámos a alguém. E depois por o Alentejo, Miguel. As do Alentejo então foram 10 anos e foram 10 anos muito desafiantes. Portanto, falo do Crato, falo de Arraiolos, falo... Sim, são autênticos monumentos, não é? É muito difícil dizer qual é a minha preferida, porque todas elas me trouxeram aprendizagens muito diferentes. E momentos muito bons, acima de tudo. Eu, pessoalmente, também gostei muito delas, mas a minha preferida sempre foi a pousada de Guimarães. Portanto, foi uma pousada que me encheu as medidas. E depois, ainda por cima, saio de Guimarães para Évora, para a pousada dos Lois. Na altura houve uma reestruturação na Enatur e nomearam 3 diretoras de zonas, e eu vim para a diretora regional do Sul e fiquei sediado na pousada dos Lois. E a pousada dos Lois, para mim, não tinha dimensão, era uma pousada pequena em relação a Guimarães, né? Tanto que era completamente diferente, e você também conhece bem Guimarães e portanto sabe do que eu estou a falar. E dentro de um hotel, eu quase tenho a certeza que sei, mas qual é a área que lhe agrada mais dentro? Eu acho que sei, mas... E assim, devido a esta dinâmica diferente dos 6 hotéis que tenho, todos, eu gosto um bocadinho deles todos, não é? E tento encarnar o espírito sempre que entro em cada um deles. Agora, há uma vertente, como o Miguel sabe, que eu gosto imenso, que é a parte do F&B, dos eventos. Eu vi logo o F&B, exatamente, só podia ser, exatamente. Por isso é que nós nos damos tão bem, não é? Porque ambos gostamos muito da área da F&B, que é uma área difícil. Muito difícil. Mas tem que ser bem trabalhada, bem controlada, para poder dar resultados, como deve ser. Mas também é aquela área que nos permite ter uma criatividade muito grande, permite-nos fazer brincar, entre aspas, no bom sentido, com aquilo que o cliente idealiza, seja ele para uma reunião, seja ele para um casamento, seja o que for, não é? Portanto, nós contribuirmos para estes eventos, para mim é fantástico, não é? E chegar ao final, depois de não sei quantas horas de trabalho, e sentirmos que participámos num momento especial de alguém, que é o que acontece na parte dos eventos, é a área que, sem dúvida alguma, mais alicia. Mas, como digo, esta nova realidade destas 3 marcas que estou a trabalhar neste momento também são muito aliciantes, porque todas, mesmo dentro do F&B ou dos eventos, eles são todos muito diferentes entre os hotéis. Diferentes, pois. Sim. Tem o Collection, não é? Não. Collection, que é a Pestana Palace e a Cidadela de Cascais. Sim, sim. O Palace é Leading, depois o CR7, que é a Lisboa, que pertence à marca CR7. Depois, Pestana Hotel and Resorts, temos o Vintage, Sintra e Cascais. E todos eles são diferentes. Portanto, permite-nos aqui tocar várias teclas da hotelaria numa perspectiva diferente. Já lá, não deve ser fácil, porque deve ser um dia muito atarefado, mas consegue descrever um dia normal do seu de trabalho, que acorda, claro, tal. Eu não sei o que é um dia normal de trabalho, Miguel. Isso é um dia normal de trabalho. Exatamente, todos os dias são diferentes. Sim. Todos os dias são diferentes. É o que isto tem de bom. Tirando aqueles dias que tenho que estar de escritório, mais focada nos trabalhos que tenho que fazer em termos da área de gestão, eu gosto muito de ir às unidades, e quem me conhece sabe que eu gosto muito da operação, gosto muito de saber como é que está a correr o pequeno almoço, gosto de ver o comportamento dos clientes, gosto de ver o comportamento das equipas, gosto de ver o desenvolvimento das equipas, gosto de falar com as equipas. Portanto, por norma, o que faço num dito dia normal é chegar ao hotel, onde tenho definido,
Por norma, tento logo reunir-me com o diretor que está nesse hotel, às vezes até ao pequeno almoço, conversarmos um bocadinho, fazer ponto de situação dos temas pendentes, dar uma volta ao hotel. Se há eventos, foco um bocadinho a minha operação para esses eventos, não todos, como é óbvio, senão não dormiria neste momento, e depois trabalhar um bocadinho dentro das várias áreas que tenho, seja da área de gestão, seja dos recursos humanos, seja da manutenção, de segurança, das vendas, porque aqui a parte operacional também tem as vendas no seu report. Portanto, depois foco-me um bocadinho, amanhã muito para a operação e depois a parte da tarde um bocadinho mais para trabalho administrativo e de gestão dentro do hotel onde estou. Muito bem. Eu nunca mais me esqueci de um congresso da ADHP em que fui. Um congresso já há muitos anos, foi na Figueira da Foz. Portanto, já foi um congresso há muitos anos, em que uma das apresentações de um colega nosso apresentou um colega nosso, você também conhece com certeza, devem conhecer, é um grande amigo meu, que é o Francisco Moza. Meu professor. Foi seu professor, né? Meu professor. Exatamente, ele foi meu colega de escola no Porto, portanto, somos grandes amigos. Mas eu nunca mais me esqueço de um diapositivo que ele apresentou neste congresso na Figueira da Foz, em que ele apresentou um triângulo e pôs o diretor no meio do triângulo e depois em cada dos lados do triângulo ele punha, um dos lados eram os colaboradores internos e externos que têm que estar satisfeitos, não é? O outro eram os nossos clientes, também como é óbvio, têm que estar satisfeitos, porque são eles que são a causa de todo o nosso trabalho, eles nos pagam isso tudo. E depois o outro lado eram os acionistas que também têm que estar satisfeitos e o diretor ali assim no centro. Concorda com esta? Completamente. Foi uma visão que eu, por acaso, nunca me esqueci deste boneco que ele desenhou, Francisco Moser, ele tinha muito jeito para estas coisas e realmente foi uma coisa que me disse, este gajo tem toda a razão, este homem tem toda a razão, isto realmente nós estamos aqui assim no meio de um triângulo e temos que ter isto tudo satisfeito, temos que ter o pessoal, temos que ter os clientes, temos que ter tudo satisfeito. Portanto, concordo então com completamente. Com a visão dele também. Um bocadinho um pivô que tem que jogar nos vários sentidos, não é? Portanto, nós temos que ter equipas felizes, equipas externas e internas, isso sim. Não faço essa separação, porque cada vez mais trabalhamos também com equipas externas, não é? Com parceiros, com o que for. Depois o nosso cliente, que no fundo é aquele que nos traz o negócio. Claro. E claro, em último recurso temos sempre que dar contas ao acionista, não é? O acionista, exatamente, também tem que estar satisfeito, não é? Porque muito satisfeito. Ai de nós se ele não estiver satisfeito. Se ele não estiver satisfeito, nada do resto, nada dos outros vetores funcionam. Portanto, esse, se calhar é o principal a estar satisfeito, tem que estar satisfeito também. E por falar em satisfação dos nossos colaboradores, hoje, quando abri os meus e-mails, vi aqui assim, um dos e-mails recebia um inquérito de uma empresa famosa de recursos humanos, que é Michael Page, um inquérito que eles fizeram a 500 profissionais sobre as expectativas, ou sobre as suas aspirações de carreira para 2023. E na altura, eles hoje publicaram os resultados deste inquérito, 73% dos inquiridos começa o ano novo com sentimentos positivos, 18% têm certezas e 10% são aqueles pessimistas que não acreditam que este ano novo irá trazer algo positivo. Depois, ainda dentro destes inquiridos, 42% dos colaboradores gostaria de ter boas oportunidades de desenvolvimento, portanto, eu penso que é tal progressão na carreira, tal plano de carreira. 40% gostaria que existisse uma coesão justa entre colegas e gostaria de ter um horário flexível. E 32% gostaria que as chefias tivessem boas qualidades de liderança. Surpreende este resultado?
Não, de todo, Miguel. Para já, as novas gerações com quem nós estamos a trabalhar neste momento, uma das coisas, um dos principais vetores que procuram é, sem dúvida, as experiências e a aquisição de conhecimentos. E nós, as empresas, seja ela de que área for, cada vez temos que nos adaptar mais a estas novas gerações, porque há 20 anos atrás, se calhar, nós contratávamos e as pessoas queriam era ter um emprego fixo, estavam muito preocupadas quando é que passavam efetivos aos quadros. Portanto, isto era sine qua non para ter equipas motivadas, não é? Neste momento, não. Nós, neste momento, trabalhamos ainda com pessoas desta geração, que têm um compromisso e um vestido que camisola. E atenção, não quer dizer que os outros não tenham também têm, mas é diferente. Mas nós, se não conseguirmos corresponder com carreira, com possibilidade de progressão, com possibilidade de os nossos colaboradores adquirirem experiências novas, dificilmente conseguimos manter equipas felizes. Aliás, o grupo trabalha muito esta área. Nós temos vários programas de desenvolvimento interno. Um deles é o Growing Together, portanto são programas que duram cerca de 1 ano e meio, em que há candidatos internos, e neste momento já, os últimos 2 anos abrimos também já externamente, que são pessoas que vêm fazer um processo de formação interna no grupo e que fazem toda a fase de formação nas várias áreas dentro do grupo para depois darem o passo seguinte. Estamos a falar de pessoas... Para crescerem, não é? Para crescerem. Portanto, podem ser recepcionistas, podem ser pessoas das vendas, das mais variadas pessoas. Por norma, por ano, encaixamos em média cerca de 8 pessoas neste programa. As pessoas saem, as que são internas saem do seu local de trabalho e estão a fazer este processo formativo dentro do grupo Portugal e fora. Temos também um programa que disputou muito na altura do Covid, mas neste momento é já uma prática muito corrente, que é a questão da mobilidade. Nós abrimos todos os anos vagas para a mobilidade, portanto, qualquer pessoa pode se candidatar a ir 3 meses para o Pestana Nova Iorque, 3 meses ou 4 meses para Amsterdão, portanto, depende um bocadinho daquilo que a pessoa quer. Para Londres, eu neste momento tenho uma pessoa no Pestana Amsterdão, tenho uma pessoa que está pronta para ir neste momento para o Pestana de Nova Iorque também fazer mobilidade, e essas pessoas também saem durante 3, normalmente são períodos de 3 meses, saem do seu local de trabalho e vão ter uma experiência dentro da sua função num outro hotel ou noutro país do grupo. Do hotel do grupo fora de Portugal. E para além disso também fazemos o cross-training, portanto, e vou dar aqui um exemplo, tivemos aqui há muito pouco tempo um colaborador que se candidatou para fazer o cross-training, ele é copeiro e queria experimentar ser empregado de mesa. E foi para empregado de mesa e neste momento, ainda há bocadinho, estávamos aqui a avaliar sobre ele e estamos a ponderar mesmo passá-lo para empregado de mesa, porque ele correspondeu às expectativas aliás, superou as expectativas que nós tínhamos, e o ar de felicidade dele era maravilhoso. Portanto, o próprio grupo fomenta isto para conseguirmos reter as pessoas com esta progressão de carreira e de conhecimento, acima de tudo. Por isso concordo inteiramente com esse estudo, porque... Com estas ambições, não é? Com estas... Pois, eu também acho que sim, eu também concordo, eu também hoje por acaso li isto, disse, olha, está aqui sim um bom tema hoje para falar com a Isabel, porque eu acho que isto é mesmo a realidade. Você quando está a entrevistar, quando contrata, dá mais valor à experiência ou à formação? Depende um hoje em dia nós temos grandes dificuldades, não é? Claro, depende um bocadinho da função que estamos a recrutar, Miguel. Claro. Há funções que é obrigatório a questão da experiência, outras os conhecimentos técnicos, mas há um vetor que para mim é muito importante e já contratei pessoas que com uma experiência, e já houve uma pessoa aqui, tenho aqui um exemplo, uma pessoa que contratei aqui para a equipa de Lisboa, uma miúda que no processo de entrevista era dos currículos mais fracos que eu tinha, dentro da meia dúzia de currículos que tinha, mas demonstrou uma atitude e um querer tão grande que eu disse, não, eu quero esta miúda a trabalhar com a minha equipa, na minha equipa. E efetivamente nós admitimos, e foi engraçado, porque eu depois disse que lhe dávamos feedback, estávamos no processo, entrevista, o processo todo normal, e depois mandámos a proposta e passou 24 horas e eu estranhei, disse, mas como é que não... Estranhei ela não responder, não é?
E então ligámos-lhe e ela, de surpresa, dizia assim, não, é que eu nem sequer estive atento ao e-mail, porque eu nunca pensei que fosse recrutada, porque eu tenho tão pouca experiência. Claro. Mas demonstrou uma atitude que... Atitude, sim, exatamente. sim. Atitude Atitude. é o denominador comum, porque às vezes pode ter muita experiência, pode ter muito conhecimento técnico. Se Mas não ter uma tiver... boa atitude, exatamente, se não tiver uma boa atitude, É. exatamente. E isso marca muita diferença também, às vezes, agora cada vez mais, porque cada vez mais aparecem pessoas, às vezes, sem experiência nenhuma, e até com currículos não muito fortes, mas quando vejo assim uma boa atitude na entrevista e não sei o quê, é realmente logo, está certo. Vale o tempo que investimos no processo. Vamos te formar aqui internamente e oxalá fiques, pois somos nós que temos que trabalhar para retê-lo, não é? Como é óbvio, para não, não é? deixar, e para não deixar fugir. Mas realmente a atitude é realmente fundamental. E é mais fácil recrutar no interior ou em Lisboa? Porque eu neste momento estou no interior, não é? E acho que estou no interior. Estou em Évora, mas o Alentejo é interior, não temos dúvidas que é. E o interior tem tido um grande problema demográfico, não é? Tem tido um decréscimo de população enorme. Os jovens não se sentem atraídos para ficar no Alentejo e querem ir para Lisboa, porque não há falta de condições, não há casas, a mobilidade, não é? Eu estou aqui assim em Évora, o Redondo está aqui assim a 20 quilómetros. Se quiser contratar alguém do Redondo que não tenha carro próprio, ele vai ter muitas dificuldades em chegar a Évora por causa da mobilidade. O interior tem uma falta de mobilidade enorme e nós temos essa grande dificuldade em recrutar. Eu calculo que agora em Lisboa seja muito mais fácil você recrutar, você faz assim e venha, vamos embora. Não, Miguel, não. De todo. Eu digo que a dificuldade é a mesma. A diferença aqui é que temos mais pessoas, não é? Temos um leque maior de currículos que nos chega, por exemplo, mas também temos muito mais concorrência. E se nós não formos céleres nos processos de recrutamento, eu posso entrevistar de manhã e se demorar 24 horas, aquela pessoa já foi para outro sítio. E depois, Lisboa, mesmo assim, tem muita dificuldade em termos de transportes, não é? Porque, por exemplo, o Pestana Palace, na ajuda, não tem uma facilidade de transportes. Nós temos aqui pessoas que nós recrutamos e as pessoas estão interessadas e dizem, não, atenção que eu, a partir da meia-noite, não tenho transportes. Vai para a Cidadela, para Cascais, a dificuldade de recrutamento também é grande devido à falta, os comboios, há tudo, mas até uma determinada hora, até um determinado sítio, e as pessoas depois também não se querem sujeitar a alguns, eu diria, alguns sacrifícios, não é? Portanto, depois como há muita oferta, portanto, se eu não for para aqui, vou ali para o vizinho do lado. As dificuldades são diferentes, mas eu não digo que é mais fácil, Miguel, são diferentes. Pois, até também, mas pronto, nós aqui sim continuamos com esse grande problema, que é inevitável. Depois, hoje em dia, toda a gente fala em importar mão de obra, que é fácil, e que todos os nossos políticos querem facilitar a importação de mão de obra, mas depois, mão de obra, importarmos mão de obra. E depois, onde é que eles vivem? Em que casas é que eles vão viver, não é? Não há, quer dizer, com que rendas, não é? Portanto, não é só depois aquilo que dizem que se paga mal em hotelaria, que eu acho que isso também é falso, não é? É um estereótipo. É um estereótipo, exatamente, e acho que nós temos de mudar isso, não é? Por exemplo, uma das ambições, uma das coisas que há bocado te vi ali assim naquele inquérito, é que gostariam de ter um horário flexível. Eu acho que nas unidades hoteleiras já estamos todos a trabalhar muito mais isso, dos horários, já não há aqueles horários estanques, que a pessoa tem que vir ao almoço e depois tem que voltar ao jantar e depois tem aquelas interrupções, embora ainda haja pessoal que goste desse tipo de horários, porque sentem que têm uma tarde para poder fazer as coisas deles, mas é justamente esta dificuldade que eu sinto aqui sim no interior, é porque não há mão de obra, portanto, por isso é que eu pensei que era muito mais fácil. Não, porque depois aqui, se quiser arranjar, e estava a falar da habitação, Lisboa, e não é só a cidade, não é? Nós temos, por exemplo, uma pessoa que estava interessada em vir de outra área geográfica, nem era para a cidade de Lisboa, era para um dos outros nossos hotéis, e quando se depara com o custo de arrendamento de uma casa
nem que seja para a outra zona da zona de Lisboa, portanto, então o centro de Lisboa é para esquecer. E isso é uma grande dificuldade que nós aqui temos também, portanto, a dimensão é um bocadinho diferente, o contexto é diferente, Miguel, mas as dificuldades são precisamente... Isabel, eu aqui em Évora, o hotel onde estou está a 2 quilómetros do centro histórico, e passa aqui sim um autocarro de manhã às 7 da manhã, às 8 da manhã, depois não passa mais autocarro nenhum, e portanto ou as pessoas têm carro, ou as pessoas têm bicicleta, e vêm de bicicleta, alguns vêm a pé, portanto, por isso é que sou das unidades, sou das últimas unidades a conseguir recrutar, porque, por causa da mobilidade, porque não há mobilidade infelizmente não há mobilidade no interior. Mas pronto, deixemos de falar em desgraças. Eu verifiquei que você também foi formadora. Sim. Foi na escola de quê? De Alcácer, de Setúbal? A primeira vez foi na escola de Idanha à Velha. Não, minto, no Centro de Emprego Doric. Doric. Você é Doric, não é? Sou Doric, sou. Curso de técnicas de bar. Portanto, na altura convidaram para dar e aceitei esse desafio, estava em Beja. Depois fui em Idanha Nova, quando estava em Monsanto, também coordenadora de um dos cursos da escola profissional. Depois aqui, aí no Alentejo, foi com a escola de Setúbal ali de Porto Alegre. E também com a escola da Moita, que é uma escola profissional com quem nós trabalhamos, também fui mentora de alguns alunos, de 5 alunos. Muito bem. E você acha que as escolas têm desempenhado um bom papel na formação à nossa Sim. atividade? Eu, por exemplo, eu sou fã das escolas do turismo de Portugal, que acho que elas estão bem formatadas e sou fã. E acho que eles também mudaram um bocadinho o comportamento, porque antigamente os seus formadores estavam quase sempre na escola e não conheciam as realidades das unidades hoteleiras, e hoje em dia, não, hoje em dia já são as próprias pessoas das unidades hoteleiras que também são formadores, e eu acho que isso marca a diferença, não é? Porque o aluno já não sai tão enganado da realidade, não é? Tão teórico, exatamente. Tão teórico, não, todas estas parcerias ou todo este trabalho em conjunto com as escolas hoteleiras, sejam elas profissionais, sejam já nas universidades, depois temos outros patamares, é extremamente importante. Aliás, nós fomentamos muito, por exemplo, a Escola da Moita é uma das escolas com quem desenvolvemos algumas parcerias e alguns cursos específicos que depois garantimos trabalho para as pessoas que saem de lá. Com as universidades nacionais e internacionais também há uma forte aposta da nossa equipa de recursos humanos em fazer todo este intercâmbio com eles, portanto é fundamental pelo menos trazer pessoas que já tragam alguma bagagem, algum conhecimento em termos de hotelaria ou de outras áreas, não só de hotelaria. O hotel neste momento não se limita só a contratar empregados de mesa e cozinheiros, não é? Portanto, muitas vezes recrutamos pessoas com um perfil completamente diferente para trazer também alguma criatividade e destruir aqui um bocadinho, entre aspas, aquilo que é tradicional na hotelaria. Portanto, é fundamental continuar a haver uma proximidade. É fundamental esta proximidade das escolas conhecerem o setor e o setor conhecer as escolas. Estou a reparar que estamos quase nas 8 horas. Nós no início estávamos com algum receio do tempo. Tanto tempo, não, ainda tinha aqui. Nós temos um problema, é que nós conversamos os dois muito, não é? Pois, ainda tinha aqui sim muito mais coisas para falar, mas não sei se há algumas perguntas Não há perguntas? Não há perguntas. Eu ganhei a aposta, Isabel. Pois foi. Está tudo certo e obrigada pela conversa muito interessante. Isabel, olha, eu quero lhe agradecer a sua presença. Tinha aqui mais uma... Só fazer mais esta. Pode, sim, claro. Só fazer aqui mais esta. Agora passamos aqui, já falámos aqui muito em pessoal, agora falámos aqui sim da parte dos clientes, e agora que já passou esta desgraça desta pandemia, você sentiu que houve, com certeza que sentiu que houve aqui alguma forte mudança dos clientes, do comportamento dos clientes agora pós-pandemia, não é? Eu noto isso seja nas reservas, noto que as pessoas reservam muito mais em cima
em cima da data, isso muitas vezes, se calhar, é com receio que venha aí alguma coisa e que depois não, já tenham a reserva feita e depois não tenham, não consigam recuperar. Você nota assim alguma, notou alguma diferença no comportamento dos nossos clientes, além destas questões? Sim, para já a questão de todas as confirmações em cima da hora tem sido um grande desafio para nós, não é? Porque tudo aquilo que falámos até agora, dos processos de recrutamento, das equipas, aliás, até das matérias-primas, a capacidade dos nossos fornecedores nos entregarem, já é um desafio. Termos clientes que hoje estão a confirmar um menu para amanhã ou um menu para daqui a 2 dias, estão a entrar reservas de 6, 7 noites de clientes muito especiais da manhã para a tarde. Grupos que andamos até à última da hora para saber detalhes. Isso é o nosso dia-a-dia neste momento. Aliás, a equipa comercial está numa azáfama diária para conseguir corresponder, porque antes nós fechávamos um grupo, se calhar, com 1, 2 meses de antecedência com todos os detalhes. Hoje isso não acontece. E depois acho que as pessoas vêm menos tolerantes. As pessoas querem mais, querem. Os congressos já não ficam no hotel, querem ficar no hotel, mas querem depois uma atividade aqui fora, depois agora também muito a questão do bem-estar. Por exemplo, no outro dia tivemos aqui um grupo que de manhã queria ir correr, lá se arranjou uma iniciativa para eles irem correr de manhã antes de começar as reuniões. Isto são tudo situações que eu noto que surgiram agora neste período pós-pandémico. Essas preocupações, não é? Essas preocupações. E acho que os clientes estão mais exigentes e um bocadinho menos tolerantes àquilo que vem à procura. E a questão que você já falou e que você também tem trabalhado muito, que é a parte da sustentabilidade, não é? Está cada vez mais na ordem do dia, não é? Hoje em dia qualquer Aliás, hotel tem uma bandeirinha. Nós temos quando mandamos os inquéritos de satisfação aos nossos clientes, temos um ponto precisamente sobre a questão da sustentabilidade. Muito bem, não vou alongar mais e mais uma vez agradeço a sua presença, a sua partilha. Eu é que tenho que agradecer o convite. Agradeço também a presença de todos os participantes nesta 8ª edição do Be Our Guest. E olha, desejo-lhe que continue com grande sucesso. Agora em Lisboa. Não se esqueça, né, que fica Évora, portanto já sabe. Estou à espera do jantar em Évora, Miguel, portanto faz favor. Tem razão, sim senhora, vamos marcar isso. Não sei se vocês sabem, por acaso vou aqui partilhar isto e a Isabel, nós aqui sim em Évora temos um grupo dentro da ADHP em que reuníamos de 2 em 2 meses, jantávamos, né, arranjávamos um jantar de 2 em 2 meses, em que vinha sempre alguém responsável do turismo do Alentejo, e às vezes vinha algum potencial ou fornecedor, ou alguém, ou de uma escola, vinha também jantar connosco, então trocávamos muitas vezes opiniões sobre a promoção do destino, e pronto, e eram jantares muito agradáveis. Nós agora, quem vê se começa a repeti-los, depois dessa pandemia isso foi um bocadinho desacelerado, mas agora queremos ver se retomamos essa iniciativa. Entretanto também tivemos um verão trabalhoso, mas eu acho que isso era muito bom. Hoje em dia temos um grupo do WhatsApp e hoje em dia eu ponho no WhatsApp, preciso de 50 cadeiras de reuniões e em 5 minutos tenho aqui não sei quantos hotéis a dizerem tens aqui, tens acolá, vai buscar, dispõe. E a mesma coisa, portanto, porque acho que isso é que é importante, porque é esta partilha e esta entreajuda que podemos dar uns aos outros, porque é isto que pode ajudar a vender mais o destino, não é? Eu também tenho cadeiras em Lisboa, portanto, Miguel, quando precisar, também pode vir buscar umas cadeiras em Lisboa. Vem cá, toma café e leva as cadeiras para o Alentejo. Obrigado mais uma vez. Obrigado eu, foi um gosto estar aqui convosco. Muito bem. E agradecer o convite acima de tudo. Ora, o gosto foi nosso. E por acaso esqueci-me ainda daqui de referir que você também foi uma das premiadas pelos Sénios. Aliás, está a decorrer agora também outra vez os Sénios, que é premia as várias direções
dos hotéis. Portanto, você foi premiada em 16, 2016, exatamente, prémio de excelência como diretora de hotel. Lembro de estar nesse jantar, que se não me engano foi no Estoril, no Hotel Palácio. No Hotel Palácio de Estoril. Estoril. Emblemático que eu gosto imenso, e foi lá nesse hotel. Este ano vai ser nos Naus, no Algarve, e acho que vale a pena. Portanto, faça força, vá lá, você que já lá esteve a trabalhar, vá lá ao congresso da ADHP, que é agora no mês de março. A finalizar este Be Our Guest, quero mais uma vez agradecer a todos os que estiveram presentes, ao nosso patrocinador Timing, e não podia deixar de agradecer à nossa querida colega, mais uma grande mulher, num grande trabalho, que é a Patrícia Correia, que faz parte também da direção da ADHP e é responsável na ADHP por este projeto. Portanto, queria agradecer a todos, tenham o resto de uma boa noite e um bom jantar. Obrigado. Miguel, obrigada. Já agora agradeço à Isabel e ao Miguel. Miguel, foste um anfitrião incrível. Obrigada. Obrigado eu, tá? Isabel, foi um gosto. Muito obrigada a todos. Obrigada. Foi um gosto também, Patrícia. E obrigado a todos que tiveram paciência para nos estar a ouvir. Foi delicioso. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado.